Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre alterações laboratoriais em pacientes com quadro gastrointestinal, nas doenças gastrointestinais. Muitas doenças, condições clínicas associadas ao trato gastrointestinal, a gente não vai ter alteração nenhuma em exames básicos, como hemograma, bioquímica sérica. É lógico que vai ser importante essa avaliação em grande parte dos casos, para excluir causas extraintestinais que causam sintomas gastrointestinais, sinais clínicos gastrointestinais. Quando a gente fala em avaliação laboratorial, nós temos que entender que tem 3 princípios fundamentais de raciocínio clínico para que você interprete bem e tenha bons diagnósticos, tenha diagnósticos mais efetivos. O primeiro princípio é descartar de início, de cara, na tua abordagem diagnóstica, causas secundárias de sinais gastrointestinais. Outro ponto é a história do cavalo e da zebra. O jargão popular, o ditado popular é o seguinte: quando eu escuto barulho de cascos, eu penso logo em cavalos e não em zebras. Pelo menos aqui, né? No Brasil, a gente não vai pensar em zebra, porque é muito mais provável que um paciente com vômito agudo, diarreia com sangue, filhote sem vacina tenha parvovirose do que outra doença causando esses sinais. É isso que eu quero dizer com primeiro pense em cavalos e depois nas zebras. Então, o segundo princípio, quando você sabe solicitar adequadamente e interpretar alterações laboratoriais do trato gastrointestinal, é descartar primeiro causas comuns de doenças gastrointestinais antes de pensar em doenças raras. E o terceiro princípio é um princípio que eu acredito que a gente tenha que seguir. Usar ferramentas de diagnóstico menos invasivas e mais acessíveis antes de optar por aquelas invasivas e mais caras. Se você fosse no médico, você está com problema de saúde, e você vai no médico e ele te pede um monte de exame que o teu plano não cobre, você vai desembolsar um valor absurdo, e, no final das contas, você associa que não precisava de tudo aquilo, que era uma situação mais simples, que com um exame mais pontual teria resolvido o problema. É lógico que tem situações de gravidade, de critérios de gravidade, que a gente vai precisar de exames mais amplos, mais caros, mais invasivos. Mas concordam comigo, se colocando no lugar do tutor, no lugar do cliente que está investindo, se um caso não requer uma técnica invasiva e cara, a gente não deve lançar a mão dela em primeiro plano. A gente tem uma aula prática que hoje eu quero compartilhar com vocês alguns casos clínicos que vão exemplificar estes preceitos que eu acabei de citar. Primeiro caso é o Zig. O Zig é um pincher, mestiço pincher, de 11 anos, que começou a apresentar vômito e diarreia aguda. E era uma diarreia bem escura. Eu só achei essa foto, mas a tutora me mandou também umas fotos horríveis, assim, de fezes bem escurecidas e mais líquidas. Ele estava apático, pouco responsivo, só ficava deitado. E os tutores notaram, nas últimas semanas, um quadro de polidipsia. Eles achavam que tinha poliúria também, mas como a mensuração da produção de urina é difícil de a gente ter certeza, né, em casa, eles não tinham certeza sobre a poliúria, mas que a urina estava menos concentrada, que eles estavam urinando mais vezes e tomando mais água. Eu já tinha alguns exames anteriores, o Zig eu acompanho ele há quase 5 anos como paciente. 2 meses, mais ou menos, antes desse quadro, num exame check-up, aí ele não tinha sinais clínicos relatados pelo tutor, foi um exame anual que ele costuma fazer, a creatinina já estava em 1,9, ele estava com creatinina alta 2 meses atrás. Então, nesse caso aqui, uma das minhas principais suspeitas já era a doença renal, porque eu tinha todo esse histórico delineado do paciente. Ele também havia perdido um pouco de peso, não tinha um registro em números, mas eles relataram que perceberam que ele perdeu peso. Infelizmente, a gente tinha um registro do ano anterior do peso dele, dava 200 gramas de diferença, mais ou menos. Então, se ele teve algum aumento de peso e perda dentro desse ano, eu não tenho registro, porque fazia 1 ano que eu não via ele. E aí, o que a gente encontrou no exame físico do Zig? Ele estava bem deprimido, caidão, só em decúbito lateral, não queria comer, bem apático. No exame físico tinha desidratação leve, não tinha dor abdominal, não tinha febre e estava deprimido, né? A depressão é considerada um sinal de gravidade. Então, a gente precisa investigar isso mais profundamente.
Ele comia uma ração da Rios, ele era everminado, vacinado, tudo direitinho. A última everminação tinha sido há 6 meses. Ele não convive com nenhum outro animal, não tem histórico de carrapato, mora em apartamento e faz passeios, 2 passeios diários no térreo desse prédio para fazer as necessidades e faz um passeio leve. Ele também tem doença valvar de mitral estágio B1, que eu monitoro anualmente, e 2 meses atrás foi feito os exames de cardio também, e continuava sendo um paciente estadiamento B1. Na ultrassonografia, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu lembro bem, ele tinha perda da definição córtico-medular, hiperecogenicidade da cortical medular, alterações sugestivas de doença renal crônica. Tinha mais algumas coisas que eu não lembro exatamente a descrição ultrassonográfica, mas a impressão diagnóstica era sugestivo de doença renal crônica. Um paciente de 11 anos que, quando ele fez o check-up do coração e eu fiz os exames de sangue que eu vou mostrar aqui para vocês, ele já tinha 1,9 de creatinina. Tá? Esse aqui era no dia dessa agudização que ele teve, desse quadro de vômito e diarreia. Mas 2 meses atrás já era 1,9 a creatinina. Eu indiquei ultrassom naquela época, mas eles se enrolaram um pouco para fazer e iriam trazer para repetir a creatinina e fazer os exames de ultrassom. Aí ele teve esse quadro gastrointestinal. Então, eu solicitei, além da ultrassonografia, que deram essas alterações renais e trato gastrointestinal, fígado, baço, tudo normal. A única alteração era nos rins mesmo, bexiga, o restante tudo normal. Ele não é castrado e a próstata estava um pouquinho aumentada. Isso também tinha na impressão diagnóstica do ultrassom. E olha aqui os exames de sangue. A ureia um pouquinho alta, eu esperava ela até maior. Creatinina 2,1, glicose 170, esquisito, né? Esses exames aqui foram um controle de creatinina depois de hidratar e estabilizar ele desse quadro de diarreia. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem uma azotemia, né, e um quadro de hiperglicemia. Então, tinha poliúria e polidipsia, pode ser diabetes. Tinha perda de peso também, uma perda de peso não muito significativa, mas tinha. Mas ele estava com redução do apetite. Nessas semanas que se passaram que ele tinha poliúria e polidipsia, eles notaram também que ele estava pedindo mais comida caseira, estava meio relutante para comer a ração, um apetite mais caprichoso. Isso afasta um pouco a hipótese de diabetes, porque na diabetes o que a gente espera? Polifagia, né? O animal tende a comer muito mais porque essa glicose não está conseguindo entrar na célula porque falta insulina. Já na doença renal, que é um dos diferenciais para poliúria e polidipsia, o que a gente espera? Disorexia. Então, alterações no padrão alimentar que podem ser desde apetite caprichoso até hiporexia e anorexia graves. Então, ele tinha um quadro de azotemia. Isso aqui sinaliza para a gente que muito possivelmente essa diarreia, ela não é de origem no trato gastrointestinal, e sim de origem renal. Então, lembram do primeiro preceito? Descartar de início as causas secundárias de sinais gastrointestinais. Então, aqui no caso do ZIG, a gente tem subsídios diagnósticos no ultrassom, bioquímica sérica, ainda mais que tem um histórico que essa creatinina já estava alta antes, não é um achado isolado, de uma doença renal, muito provavelmente crônica, pelo que a gente tem até aqui de dados. O hemograma dele estava relativamente normal, com uma tendência aqui de alto do hematócrito, que possivelmente ela era pela desidratação, proteína plasmática total, já que 7,2 está dentro do intervalo de referência, mas tende a ser um pouco menor, porque está hemoconcentrado, leucograma normal, e aqui sinalização de discreta anisocitose e policromatofilia. Exame de urina. Olha aqui a densidade. Densidade urinária baixa, né? É um dos achados que a gente também espera numa doença renal crônica. Nesse exame não tinha proteinúria e a gente fez um novo exame de urina aqui depois que ele melhorou do quadro gastrointestinal. Foi repetido esse exame, porque é importante, né? Pelo menos 2 a 3 avaliações com relação proteína-creatinina urinária. Nesse exame aqui não foi feito proteína-creatinina urinária, porque aqui estava negativo. Esse aqui não tinha proteinúria, né? No exame químico. Aqui tinha proteinúria, a gente pediu RPCU e deu 0,18. 0,18 é normal, né? Então, até 0,2, normal. 0,2 a 0,5 limítrofe, acima de 0,5 proteinúria. Tá? Então, é um paciente com doença renal crônica que ainda não tem
proteinúria instalada. Ainda bem, senão ele piora mais rápido. Mas o fato é que aqui a avaliação laboratorial desses sinais gastrointestinais, ela direciona para uma doença extra-gastrointestinal e guia as nossas decisões de conduta. O que eu fiz de tratamento nesse primeiro momento? Fluidoterapia, ondansetrona, que ele tinha apresentado alguns episódios de vômito, e omeprazol. Sim, a gente entrou com omeprazol porque ele tinha sinais de doença renal crônica que pode causar gastrite, duodenite, enterite crônica, né? Pelo próprio ambiente urêmico, além de outros mecanismos, tinha sinais de sangramento gastrointestinal. Então, ele atende os critérios entrar com o inibidor da bomba de prótons. Então, foi esse tratamento que a gente passou. Adicionei também um probiótico, mas o probiótico foi usado a partir do 3º dia, porque ele estava bem relutante para receber qualquer coisa via oral, já estava difícil de dar o omeprazol. A ondansetrona a gente fez injetável. Ele tinha uma desidratação leve e os tutores são muito resistentes à internação, ele é mega apegado com a família. Então, a gente fez fluidoterapia ambulatorial e no final do turno, fluidoterapia subcutânea para ele ir para casa. Ele não ficou internado. Até teria indicação de internação, eu indiquei internar numa clínica com mais suporte, numa cidade maior, próxima cidade que eu atendo, que tem terapia semi-intensiva, mas eles acharam que o Zig ia ficar melhor em casa e a desidratação ainda era leve, eu achei que dava, não forcei tanto essa internação, porque eu achei que seria melhor para o animal mesmo, a gente conseguiu no outro dia, ele já tinha estabilizado um quadro de vômito, só estava com o apetite ainda bastante caprichoso. Esse exame 2.1 é antes de hidratar, e 1.9 depois da hidratação. Após a hidratação, uma queda da creatinina, isso mostra que um pouco era pré-renal, mas o restante era uma alteração de fato renal. Pedi frutosamina também no controle, porque tinha aquela glicose estranha naquele primeiro exame, só que ele estava mega estressado aqui. Então, esse 170 de glicose provavelmente foi secundária à liberação de catecolamina por estresse, foi transitório, parece um gato, mas é um cachorro. E aqui a glicose, ó, com jejum certinho, de 12 horas, deu 92 e a frutosamina normal. Então, diabetes não é. E ele não usou antibiótico e não usou metronidazol, nem outro antimicrobiano. Por quê? Não tem critérios para utilizar. Não tem sinais de sepse, não tem sinais de complicação sistêmica desse quadro de diarreia. Então, não é porque tem diarreia com sangue que a gente é obrigado a utilizar antimicrobianos. Inclusive, num cenário de doença renal, o antimicrobiano pode piorar ainda mais, causar uma sobrecarga renal. Mesmo que ele não seja nefrotóxico, é mais uma coisa para o rim depurar e eliminar, né? Então, quanto menos medicação esse paciente utilizar, melhor. Não dei bola para esse caso clínico 4, porque eu peguei ele de outra aula, que ele encaixa muito bem aqui. Talvez alguns de vocês já ouviram falar no Skylab, mas é um caso que eu atendi de um Dachshund, tinha 8 meses de idade e era um furacão. Ele comia chinelo, espuma de sofá, colchão, o que ele visse pela frente, os pés da mesa, tudo. E ele começou a apresentar um quadro de vômito dessa cor aqui, então parecia ter sangue no vômito, e diarreia intensa, diarreia com sangue também. Só que no dia anterior, os tutores haviam começado, não foi minha orientação, começado uma dieta mixed feeding e deram miúdos de frango cru para ele. E no dia seguinte, ele apresentou esse quadro de vômito e diarreia. Então, talvez esse vômito era a digestão dos miúdos de frango cru e não exatamente sangue do cachorro. Mas não tinha como a gente saber exatamente. Então, consideramos como hematoemes e até que prova o contrário. No exame físico, ele estava animadinho, sem febre. Ele não estava o furacão que ele é normalmente, segundo os tutores, mas ele estava animado. Ele não estava caidão igual o Zig, decúbito lateral, prostrado. Estava animado, sem febre, não tinha desconforto abdominal. Mas diante do histórico, um filhote que come tudo que vê pela frente, grande chance de ser um corpo estranho, a gente solicitou ultrassonografia, principalmente para triagem de corpo estranho gastrointestinal e triagem geral, né, desse quadro de vômito e diarreia, hemograma, bioquímica sérica e exame de fezes. E diante da evidência de sangramento, possível sangramento gástrico, né, hematoêmese, foi iniciado o protocolo de omeprazol BID, que é recomendado quando tem evidências de sangramento gastrointestinal, sejam elas clínicas ou ainda mais se for numa endoscopia, aí não há dúvidas. Professora, você dá omeprazol para todo mundo? Não, é uma coincidência, tá? Eu uso bem pouco omeprazol, para ser bem sincera, mas esses 2 casos tinham indicação, então sim.
Para vocês verem que eu não tenho nada contra o omeprazol, mas ele tem critérios para utilizar. Tem uma aula sobre isso no nosso YouTube. Recomendo que vocês assistam para entender melhor os critérios de uso de omeprazol, porque ele não é um medicamento que se dá para ter tempo para pensar, que não tem malefícios potenciais, existem critérios para usar. Não saiam dando omeprazol para todo mundo, porque não é recomendado. No Skylab, a ultrassonografia não demonstrou nenhuma alteração, não tinha nenhum quadro sugestivo de obstrução gastrointestinal. Se não me falha a memória, tinha só sinal de duodenite. Tinha um pouco de sinais de inflamação duodenal. Hemograma, bioquímica sérica básica, LT, FA, ureia, creatinina, tudo normal. Não foi feito um perfil muito amplo por limitação financeira nesse caso. Mas foi a LT, FA, ureia e creatinina, estava normal. Exame de fezes também deu normal. E o hemograma, hemácias, hematócrito normal, RDW, normal. Proteína plasmática total um pouquinho baixa. E ele teve vômito e diarreia intensa, então pode ser por perda, né? Plaquetas normais, leucócitos normais, não tem eosinofilia, não tinha febre, não tinha dor abdominal intensa, não tinha prostração. Mas o objetivo principal de mostrar esse caso aqui para vocês é que a triagem básica de hemograma e bioquímica sérica em pacientes que têm sinais gastrointestinais associados a sinais sistêmicos, como vômito e diarreia com sangue, é um sinal sistêmico. O hemograma e a bioquímica sérica, a principal utilidade é descartar causas extragastrointestinais. No caso do Zig, era uma doença renal. Então, a gente descobriu isso lá. Aqui, no caso do Skylab, a gente sabe que não é, que não tem nenhuma alteração. A avaliação do leucograma também nos ajuda a guiar a conduta com antimicrobianos, porque se é um quadro de diarreia hemorrágica grave, associado a leucocitose por neutrofilia, um desvio à esquerda marcado, aí é muito provável que tenha uma infecção associada. Aí já seria um critério para usar antimicrobiano. Então, nesse caso aqui, a gente consegue excluir causas extragastrointestinais. E a principal suspeita, nesse caso, foi uma toxinfecção alimentar, porque ele ingeriu miúdos de frango crus. Então, nesse cenário, uma colibacilose, uma salmonelose aguda é totalmente possível. Mas é bactéria, professora, não precisa usar antimicrobiano? Se o paciente não tiver sinais de sepse ou de complicação sistêmica, não é necessário. E a gente não usou, e em 24 horas ele estava super bem. Olha só, que doido. O que a gente usou? Serênia maruptante, fluidoterapia, probiótico, alimentação leve. Só fez fluidoterapia subcutânea no consultório, porque nem sinais de desidratação ele tinha, mas como tinha vomitado várias vezes, eu fiz reposição de fluido e mandei fluido via oral para casa se parasse de vomitar. 12 horas de jejum e depois voltar à alimentação oral e fluido via oral. Alfredo atendi alguns aninhos atrás lá no hospital da Unibave, que foi a última universidade e hospital-escola que eu trabalhei. Lá chegou um pastor alemão para mim, chamado Alfredo, que tinha 1,5 anos e apto de comer tudo que ele achava. E ele tinha vômito intermitente há 6 meses. E há 15 dias ele começou a apresentar hematoemes. Isso aqui era o vômito dele, um vômito com sangue. Ele já tinha recebido omeprazol em múltiplos tratamentos, bem prolongados, recebeu até 3 meses de omeprazol e não melhorava o vômito. Tinha recebido ondansetrona várias vezes, serênia várias vezes, quando ele tinha esses quadros de vômito e diarreia, e sucralfato também. No exame físico, ele estava bem ativo no consultório, não estava desidratado, foi até difícil fazer o exame físico, porque ele estava mega agitado, um pastor super cheio de energia, mas ele tinha um desconforto na região epigástrica. A hora que eu palpei região epigástrica, desconforto. Diante disso, eu solicitei uma ultrassonografia abdominal de novo, o tutor já estava assim, ó, não aguento mais fazer ultrassom, e ele não autorizou esse exame, e a gente deixou para um segundo plano, e um simples hemograma e bioquímica sérica e exame de fezes. Ó, faz 4 anos que eu atendi esse caso, agora eu vi a data aqui, parece que foi ontem, que eu lembro claramente do desespero do tutor. Ele andou mais de 200 quilômetros até o hospital da Unibave para ter o atendimento comigo, porque disseram para ele que eu ia resolver, graças a Deus, eu resolvi. Então, deu certo a indicação. Olha só o que tinha no hemograma dele. Não tinha anemia ainda, mas já era um eritrograma limítrofe, plaquetas normais, mas olha só, tinha leucocitose, neutrofilia sem desvio à esquerda, né? E eosinofilia. O que lembra a eosinofilia num cenário desse? Vômito e diarreia crônica. Lembra, velho? Quando não tem sinais de complicação. O exame mais importante é o exame de fezes.
Estou dizendo, não faz hemograma, não faz bioquímico? Não, pode fazer. Mas não pode deixar de fazer o exame de fezes, mesmo que tenha sido germinado. Por quê? A chance de ser uma endoparasitose é grande. Então, aqui nesse caso, que já é vômito e diarreia crônica, e ele recebeu várias vezes vermífugo, esse cachorro. Então, eu acredito que isso tenha sido um distrator diagnóstico dos clínicos que atenderam antes. Já tomou um monte de vermífugo, para que eu vou fazer exame de fezes? Eu pedi exame de fezes antes de chegar esse resultado, mas quando chegou o resultado do hemograma, ainda não tinha chegado o exame de fezes. A gente coletou sangue, na hora que ele fez cocô, coletou fezes, mandou esses exames e ele ficou internado. Daí, quando chegou o hemograma, eosinofilia, opa, pode estar aí a resposta. Aqui, a bioquímica sérica dele, normal. Tinha uma hipoalbuminemia, que vocês já vão entender por quê. E no exame de fezes, cheio de ancilóstoma. Então, o cachorro passou por 5 ultrassonografias. Eu indiquei mais uma, que daí a gente desistiu, não fez mais porque já descobriu o que era. Raio-X contrastado, nunca fez avaliação laboratorial básica e nem exame de fezes, com vômito e diarreia crônicos. Mas lá no começo, no primeiro evento, já era para ter pedido exame de fezes. Então, aprendam com esse caso. Não comam bola, não deixem de solicitar exame de fezes, mesmo naquele animal que já usou vermífugo, porque ele pode se reinfectar no ambiente. É protocolo de triagem, então é indicado solicitar exame de fezes. Qual foi o diagnóstico aqui? Ancilóstoma. Qual que é o grande recado? Primeiro cavalo, depois zebra. Por quê? Estavam procurando a zebra já. Endoscopia e biópsia foi a indicação. Exames úteis na avaliação de alterações gastrointestinais um pouco mais específicos para a gente fechar a aula de hoje. 2 importantes, sobretudo em pacientes com quadros gastrointestinais crônicos, principalmente diarreia crônica. Concentração de folato sérico e de cobalamina sérica. Sobretudo para pacientes com gastroenterite crônica ou síndrome da má absorção, suspeitas de síndrome da má absorção, é essencial solicitar folato. Por quê? Se tiver baixo, você precisa repor, senão esse paciente não melhora da diarreia. E ainda, o folato pode estar aumentado em alguns casos de disbiose. O segundo que eu falei é a concentração sérica de cobalamina. A cobalamina, no cão e no gato, ela é absorvida no ilho, né, no intestino delgado distal. E doenças difusas do intestino delgado que cursam com má absorção, a gente pode ter baixa de cobalamina. E esse paciente não melhora se não repor. Então, é outra coisa que você tem que dosar e suplementar, se necessário. Tem um outro exame bem específico, relativamente pouco usado na rotina, mas eu acho importante comentar ele aqui, que é a concentração fecal do inibidor alfa-antitripsina. Muitos distúrbios gastrointestinais, gente, principalmente os crônicos, eles podem cursar com perda de proteína gastrointestinal. E uma das consequências é a hipoalbuminemia. Mas quando a albumina já está baixa, isso vai ter uma série de repercussões mais graves na saúde do animal. Então, a concentração fecal do inibidor da alfa-antitripsina pode ser identificada como uma alteração mais precoce, em detrimento da hipoalbuminemia, e ainda ela é bastante útil para pacientes que têm hipoalbuminemia, mas você não está descobrindo de onde vem. Você excluiu as causas extragastrointestinais de hipoalbuminemia, quais são as principais? Nefropatia por perda proteica e disfunção hepática. Não é isso. Não tem sinais de disfunção hepática, não está perdendo proteína na urina e não sabe onde é que está indo essa albumina. Porque o cachorro não tem diarreia crônica, por exemplo. Isso pode aparecer em pacientes que têm doença gastrointestinal sem vômito e diarreia. Parece estranho, mas acontece. É mais raro? É zebra, mas acontece. Então, a concentração fecal do inibidor alfa-antitripsina é um exame que pode ser indicado para triagem e identificação de hipoalbuminemia quando não tem sinais gastrointestinais e a causa da hipoalbuminemia não foi identificada. Além disso, em raças associadas a alta prevalência de enteropatia com perda de proteínas, como Yorkshire Terrier, que seria uma das principais no Brasil, sem outros sinais clínicos de doença gastrointestinais, você pode identificar isso antes. Outro exame que pode ser solicitado nas doenças gastrointestinais é a proteína C reativa. É um marcador de inflamação, mas ele não é específico. No entanto, tem alguns estudos que falam que ele tem utilidade para monitorar a resposta ao tratamento em uma doença intestinal inflamatória. Nem sempre a resposta clínica é tão óbvia
E a queda na proteína C reativa ela vai ser antes da resposta clínica clara. Então, se você tiver a proteína C reativa antes e no monitoramento da doença pode ser útil. Só lembrando que ela altera com qualquer condição inflamatória. Então, não é um exame específico para a doença intestinal inflamatória. Em relação ao exame de fezes, gente, ele é mandatório num paciente com sinais gastrointestinais, mesmo que tenha usado vermífugo. Se o paciente não tem sinais de complicação sistêmica, é um exame que mais vai trazer informação. Mesmo naqueles que têm sinais de complicação sistêmica, você vai fazer perfil básico, hemograma, bioquímica sérica, geralmente vai fazer ultrassonografia de triagem, mas tem que pedir exame de fezes também. Quais são os que a gente mais usa na rotina e que trazem mais informações? Flutuação e sedimentação. Flutuação Willis-Molley, ou Molley, não sei como é que pronuncia esse trem, mas é o mais usado. Para identificação de Cryptosporidium, Giardia, o Schitter ou Faust. O ideal é fazer 3 amostras seriadas, pode ser dia sim, dia não, ou 3 dias consecutivos. Então é isso. Foi incrível a nossa live, obrigada e até a próxima.